Olá, gente. Boa noite. Conseguem me ouvir bem? Espero que sim. Espero que estejam me ouvindo bem. Boa noite, vamos entrando. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram da comunidade Novo Ardor. Sejam bem-vindos a essa noite especial que vamos partilhar, rezar um pouco. Boa noite, comadre. Quanta saudade de você. Um beijo grande. Boa noite, Padre Wesley, sua bênção. Sheila, minha querida. Um beijo grande. Vamos esperar mais um pouquinho para mais pessoas irem entrando, chegando. Enquanto isso, vou me apresentar um pouquinho. Então, me chamo Lia Flávia, sou consagrada da comunidade Novo Ardor. Estou presente aqui na Missão de Brasília. Sou cofundadora da comunidade, sou formadora e sou também psicóloga, né? Trabalho com a psicologia já há alguns anos. E para partilharmos um bocado sobre o nosso tema, vou lembrando para vocês aí o tema, enquanto a gente vai esperando mais algumas pessoas chegarem. Então, nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre viver em constante oração para não ter a pandemia no centro de minha vida. Interessante, né? Então, vamos lá. Viver em constante oração para não ter a pandemia no centro de minha vida. Então, é um tema que é bem interessante para a gente rezar, para a gente partilhar. E é esse o convite que nós temos para você nessa noite. Por isso, vá se achegando e esteja aqui conosco. Eu também estou com saudade de você, Rodrigo. O Alex ficou com ciúme de você, mas eu vi que você estava com saudade de mim. Também estou com muita saudade. E hoje é um dia especial também, porque hoje é domingo, dia da Ascensão do Nosso Senhor, e também dia de Nossa Senhora Auxiliadora, por isso que eu trouxe ela aqui. A gente está tentando dividir espaço. E tenho um grande carinho até com essa imagem. Amanhã nós comemoramos 13 anos da Juventude Novo Ardor. E essa imagem, nós adquirimos ela há uns anos atrás, que eu não sei quando foi, mas para o nosso Congresso da Juventude, aqui em Brasília. E eu era da equipe de intercessão, então nós rezamos muito com ela, né? E há alguns dias também tive uma experiência forte com Nossa Senhora Auxiliadora, rezando pela Juventude Novo Ardor, que eu amo muito. E isso, Alex, em 2015. Muito obrigada. E então gosto muito dela, tenho uma grande afeição a esse título, né, de Nossa Senhora Auxiliadora, e que ela possa também nessa noite estar conosco, nos ajudar nesse encontro, nessa partilha, nessa oração que nós vamos fazer. E também não vamos esquecer que estamos aí próximo do Pentecostes, né? Aqueles que estão fazendo novena de Pentecostes, em preparação para essa festa da nossa igreja, já está aí também, né, rezando, se preparando. Se você não está fazendo, corra que ainda dá tempo, se prepare, né? É uma grande festa da nossa igreja e nada melhor do que se preparar muito bem
para esta festa. Então ainda dá tempo. E hoje nós vamos também rezar, falar bastante do Espírito Santo, desse Deus, né, que está conosco, desse Deus que quer ser próximo de cada um de nós. Então, sejam bem-vindos, quem foi chegando aí, sejam bem-vindos a essa nossa live. Nós vamos hoje rezar, partilhar, e queria que a gente começasse então fazendo uma oração. E nós vamos começar essa oração agora e vamos encerrar a oração só no final. Então, para que a gente possa ir experimentando essa experiência, porque se Deus quer ser nosso amigo, nós precisamos falar com Ele de tudo. Seja daquilo que está lá no mais profundo, seja daquilo que é mais bobo, mais cordial, mais simples, né? Então, nós vamos fazer desse momento, né, tirar esse momento para que nós possamos estar em constante oração. E assim nós também já vamos refletindo um pouco nisso, né, para que a gente viva assim. Oi, Renata, seja bem-vinda. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, amado Espírito, Divino Espírito Santo de Deus, nesta noite eu quero convidar o Senhor para estar conosco, para ser a nossa companhia, Divino Espírito. E eu quero muito clamar, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor possa reacender o seu lugar devido no coração de cada uma destas pessoas que estão aqui. O seu lugar, Espírito Santo, é nos nossos corações. E se tem algum coração que está aqui nesta noite, que esteja afastado do Senhor, que esteja com saudade do Senhor, que não tenha tido muito contato com o Senhor nos últimos tempos, eu te peço, Espírito, que o Senhor visite, toque, vá ao encontro de cada um destes corações. Que o Senhor venha, nesta noite, reacender em nós o desejo pela sua companhia, Espírito Santo. E nós também te pedimos, amada Mãe, hoje, Virgem Auxiliadora, Nossa Senhora Auxiliadora, que esteja conosco, a Senhora que é a cheia do Espírito, vem nos ensinar, Maria, a termos o Espírito Santo como nosso companheiro de todo o tempo. A Senhora que soube tão bem se dar inteiramente ao Espírito, nos ensina e nos forma, Mãe Santíssima, para que também nós façamos assim. Eu convido você então aí a rezar assim comigo essa ejaculatória. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Então, voltando de novo ao nosso tema, viver em constante oração para não ter a pandemia no centro de minha vida. Viver em constante oração para não ter a pandemia no centro de minha vida. Quando eu li essa frase, várias coisas vieram ao meu pensamento, assim, né? E aí talvez você esteja aí também se questionando, né? Poxa vida, Lia, mas você está querendo dizer que a pandemia é o centro da minha vida? Como assim? Né? Enfim, a gente está aí, nem sei agora fazer as contas, mas talvez chegando a 60 dias, eu acho, né?
de isolamento social e estamos aí então envolvidos, né, com o pensamento nessa situação toda do coronavírus, do isolamento e tudo mais, né? Privados de tantas coisas. E talvez alguns de vocês podem até pensar assim, tá bom, né? A pandemia não é o centro da minha vida. Mas aí eu quero refletir com você o seguinte: você pode dizer assim, eu não fico um tempo grande vendo lá quem já morreu, quantas pessoas, quantos casos. Não fico só lendo isso o dia inteiro, o tempo todo. Penso em outras coisas, né? Ótimo, isso é muito bom para você. Continue fazendo isso. No entanto, eu queria que você tentasse pensar também o medo, a ansiedade, a angústia e as preocupações exageradas com o futuro. Isso, de alguma forma, hoje, não tem ocupado uma certa centralidade na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se o medo de ficar doente, o medo de alguma pessoa da sua família ficar doente, a ansiedade, né, essa angústia da gente ser privado das mínimas coisas, né, que é sair de casa, que é estudar, que é encontro das pessoas, sermos privados daquilo que é essencial para nós, que é a celebração da Santa Missa, mas sermos privados daquilo que é relevante, que não tem tanta importância como ir num shopping, numa loja, ir num cinema, né? E tantas coisas, né? A gente está sendo privado. E aí eu queria muito que você fosse refletindo aí na sua experiência. E aí também a gente pode pensar assim, tudo bem, mas o que significa ser o centro? Isso é uma frase que a gente ouve muito, né, na igreja. Você com certeza já ouviu isso. Na igreja, num retiro. Deus tem que ser o centro da sua vida. Mas o que isso significa? Você já parou para pensar? O que significa Deus ser o centro da sua vida? Porque preocupações nós sempre teremos. Dificuldades, sofrimentos, angústias, preocupações N, nós sempre teremos. Mas como eu faço então para que o Senhor seja o centro da minha vida? E talvez a gente pode pensar também, bom, se a pandemia está sendo o centro da minha vida, é porque talvez o Senhor não esteja sendo o centro da minha vida. E aí, trazendo para esse momento que nós estamos vivendo, litúrgico, né? Onde estamos aí nos preparando para o Pentecostes, a gente pode se recordar da experiência de Pentecostes. Bom, depois que os discípulos viveram a experiência da paixão, morte de Jesus, ficaram ali então amedrontados, inseguros, com tantos medos. Puxa vida, o Senhor nos falou tantas coisas, que estaria conosco, falou-nos de vida eterna, e agora o Senhor morreu. Experimentaram ali com Jesus, né? Jesus já ressuscitado, tantas experiências tiveram com Jesus, mas ainda havia nos discípulos aquele medo. Havia ainda aquele medo. Eles já tinham uma experiência de fé um pouquinho maior do que só quando estavam ainda com Jesus, por conta de toda a experiência ali com o ressuscitado. Mas foi somente no Pentecostes que aqueles homens se tornaram realmente livres. E aí eu até penso aqui com você, eles se tornaram livres de si mesmos. Porque é interessante,
quando a gente vai pensar no medo, na preocupação excessiva com o futuro, a ansiedade, a angústia, até mesmo a depressão, tantas coisas, né? E aqui eu falo ansiedade e depressão, nada que tenha um cunho pesado, patológico, né? Não é isso. Mas é a ansiedade que a gente tem mesmo, né? De ficar ansioso, preocupado demais com o futuro. Às vezes uma tristeza mais profunda, que duram dias e dias. Isso tudo, por muitas vezes, são coisas que nós mesmos criamos e nós mesmos nos prendemos. Concorda comigo? E talvez é uma experiência muito parecida que os discípulos viviam. Eles estavam lá presos, amedrontados, naquele lugar, naquele ambiente ali. Eles estavam juntos, mas estavam com medo. No entanto, hoje nós estamos aqui trancados também, forçados a ficar trancados nas nossas casas, também com medo, também com um turbilhão de sentimentos, talvez alguns muito desorganizados. E aí, qual a experiência que o Senhor tem para você hoje? E aí, eu quero agora chamar a minha irmã Jordânia para conversar conosco um pouco, porque o que nós queremos partilhar hoje é que não há, meus irmãos, nenhum vírus, nenhuma pandemia, não há nem mesmo nenhum cenário político capaz de nos afastar do nosso Deus. Nenhuma. Mas hoje nós precisamos fazer essa experiência de fé. O Senhor quer ocupar o centro da sua vida para te mostrar, para mostrar para mim que não há nada que possa acontecer. A presença dele, o amor dele e mais ainda, supere o poder dele nas nossas vidas. E para isso é preciso, meus irmãos, somente através da nossa fé. Somente pela nossa fé nós podemos. E há também uma experiência que nós queremos experimentar com vocês nesta noite, partilhar com vocês. Mentira, Fabrício. A Márcia. Márcia, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. E uma experiência que nós queremos muito partilhar com vocês é a experiência do louvor. Porque o louvor tem também uma presença. Oi, Jordânia. Oi, querida. Tá me ouvindo bem? Sim, Sim? sim. Ou é melhor com fone, será? Ah, eu acho que não precisa. Acho que tá Tá bom. bom. A novidade aqui, peraí, eu vou colocar o fone. Vem, amor, tenta. Boa noite. Olá. Ai, meu Deus, e agora? Estão me ouvindo? Ai, eu não tô ouvindo. Peraí, só um instante. Deixa, nenenzinho vai embora. Oi, Não tá me ouvindo? testando o som. Eu te Agora, ouço. agora eu tô te escutando. Boa noite, minha gente. Boa noite, Lia Flávia, minha querida. Tudo bem, meus amores? Tô Estou aqui bem, agora, graças a Deus. que bom. Então, eu ia falar com você e não falei. Então, se apresente para nós.
Jordânia. Bom, vocês me avisem aqui. Começou a chover, talvez vamos ter aqueles problemas técnicos, mas vamos persistir aqui. Boa noite a todos, minha gente. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Jordânia, tenho 32 anos e sou casada, tenho 3 filhos, Tereza de 7, Samuel de 3 e o Elias de 8 meses aqui que não queria me largar, 1 minuto, e sou vocacionada da comunidade Novo Ardor, já estou há aproximadamente 7 anos, ou de 7 a 8 anos aí, com a comunidade, mas sou membro da comunidade há 4 anos apenas, 5 anos eu acho, mais ou menos assim. E é isso, cheguei meninas, obrigada aí. Ó, vocês vão ter que me auxiliar aí, minha produção, porque eu não consigo ver mensagem, olhar ali a Flávia, ver a imagem de Nossa Senhora tudo ao mesmo tempo, tá bom? Aí vocês vão tendo calma comigo, tá? Mas vamos partilhar um pouco. Vamos. Antes, da importância do louvor, né? Eu ia começar a falar da importância do louvor. Eu queria que você falasse um pouco com nós dessa experiência do louvor. Pois é. Eu estava acompanhando aqui, né, o seu desenrolar aí desse. É engraçado, assim, a gente se deparar com certas dificuldades, né, e talvez passar desapercebido por tudo que faz parte e é do nosso cotidiano, da nossa humanidade, é do cotidiano, né, da vida, seja, né, a vocação que Deus nos deu, seja matrimonial, seja celibatária, né, seja sacerdotal, e o louvor deveria ser, né, diário, né, por nada, né, não é porque não é nada. Enquanto nós estamos aqui, quantas graças estão sendo derramadas, né, diretamente sobre nós, indiretamente sobre nossos filhos, sobre o esposo, sobre a vida da minha mãe, que está lá em Formosa, sobre a vida que está lá, né, da minha família, que está lá no Ceará, sobre todas essas pessoas que nós não conseguimos enxergar, mas que sabemos que estão bem com a graça de Deus, né? Mesmo em tempos difíceis. Eu penso que essa é uma grande graça da gente conseguir enxergar o quanto cada instante é valioso, né? Seja onde você estiver, seja o que você estiver fazendo, né? E eu digo isso também até né? Nós não somos perfeitos, né? E muitas vezes a gente precisa louvar até por alguns erros que cometemos, porque sabemos que foram necessários para a nossa vida de conversão, para entendermos, né? Nós temos essa fraqueza de achar que precisamos entender tudo. Então, vez ou outra, vem os tropeços para a gente conseguir entender e perceber o quanto que a graça de Deus é maior na nossa vida, o quanto que somos dependentes de Deus, né? Nessa pandemia, né, nós percebemos o quanto somos frágeis, somos nada, né? Temos medo de sair, medo de tocar, medo de conversar com outro, medo de ir à missa, medo de, e se eu for, e se eu for, e se eu não for, e medo por, aliás, né, do meu jeito de ser, né, eu tenho muito mais medo pelo outro do que comigo mesmo, né, como eu vou ao encontro do outro, sendo que eu não tenho a segurança de que eu estou bem para poder passar
né, a saúde necessária, que às vezes o outro está fragilizado. E eu acho que o louvor vem sendo cada vez mais necessário, né? Olha só, quando eu estava fazendo as contas aqui, né? Quando você falou 60 dias, eu te digo que já tem 66 dias, eu acho. E quando foi naquela data, né, 66 dias atrás, a gente falava, meu Deus, quarentena, que história é essa de 40 dias? Nós já estamos a 60, estamos bem, estamos felizes, estamos em crise, talvez, sem dinheiro, sem, né, sem ir à missa, mas graças a Deus estamos vivos, né? Eu acho que estamos falando aqui com um nicho de pessoas, né, com amigos, com pessoas que são nossos conhecidos, queridos, que vivem uma realidade familiar bem, né, uma realidade financeira não tão precária quanto tantos, né, tantos estão vivendo nessa data. Então, né, se para nós está desse jeito, graças a Deus, né, graças a Deus, bendito e louvado seja Deus. Falei demais já? Ai, é isso. Não, repete, eu não tô te ouvindo. Peraí, só um pouquinho. É porque eu te falo eu falo mais baixo. Mas eu nunca se eu for me ouvir, vocês Tá cortando um pouquinho, mas tá dando certo. Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que é a internet que tá falhando, não é nem muito o nosso som, não. Tira o fone? Então. Olá. Vocês também sem o fone? Até a próxima. Aqui é águas claras, gente. Quando chove, já era. Já era internet, já era o que você quiser. Não estão me ouvindo ainda, não? Tá, melhorou bastante. Vamos lá. Eu tô ouvindo bem. Jordânia. Diga, amor. Então, a gente tentar pensar nessa história. Deixa eu sair daqui. Pronto, agora vocês estão me ouvindo melhor? Agora tá ótimo. Uhum. Eu ainda tive que trocar de fone, então vamos lá. Jordânia, mas aí o que a gente pode pensar? Como que a gente pode, então, viver essa experiência de louvor dentro desse tempo de pandemia, dentro desse tempo de dificuldade? Porque, às vezes, as pessoas confundem muito, e talvez alguém que esteja nos ouvindo possa pensar que a gente está dizendo que a gente tem que agradecer pela dificuldade. Mas há uma diferença, né, entre agradecer e louvar. O que você consegue dizer disso para nós? O louvor, para mim, né, para minha realidade aqui, é conseguir, e aí eu vou dizer de uma forma muito prática aqui do meu dia a dia, né, para mim, eu sou muito assim, né, zelosa, cuidadosa com os meus, né, então para mim o louvor é conseguir enxergar no meu trabalho diário, que é
ser dono de casa, graças a Deus. É, amor, sabe? Conseguir no alimento que é feito, né? Conseguir apartar a briga das crianças, que nessa quarentena tá bem intensa né, de sentimentos e tensões aqui, mas conseguir enxergar que tudo está sendo fecundo, sabe? Tudo aquilo é, é um plano de Deus para mim, né? Para mim, para os meus filhos, para o meu esposo, né? Um plano de Deus tão maior que a gente não tem dimensão, né? De onde se alcança isso, né? É um, é uma é uma logística, é um mapa, um planejamento que a gente não consegue enxergar, né? E o que eu vivo, né, cada dia, todo dia desse, né? Eu digo pro meu marido, eu não vejo a hora de chegar o Natal. Eu não quero nem que passe a quarentena, eu quero que chegue o Natal para a gente poder entender o quanto essa quarentena foi importante para, né, estreitar laços, para viver um diálogo melhor dentro de casa. Eu estava pensando um dia desses, né? Olha a oportunidade que temos, né? Usando máscaras, né? De olharmos nos olhos, né? A gente não. Agora, sempre a gente olhava para a boca para a gente ver o que estava falando, né? Então, louvado seja Deus, porque hoje a gente olha nos olhos, querendo ou não. Porque se você olha para a máscara da pessoa, você não vai conseguir enxergar nada, né? Então, eu acho que bendito e louvado seja Deus, porque Ele fez um plano para nós, para conseguir nos colocar, ou não conseguir, né? Ele está dando mais uma chance, né? Porque conseguir, só quem vai conseguir é quem percebe essa oportunidade, né? E talvez não seja hoje, talvez seja no Natal, quando nos encontrarmos novamente, né? Quando toda a nossa família estiver reunida, que a gente vai conseguir perceber, né, o quanto que a gente ama tanto, o quanto que a gente quer bem, o quanto que a gente queria se encontrar mais. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que a gente não vê em menos de 60 dias, né? E a gente está com saudade dela. Como que pode? A gente está com saudade dessa pessoa que a gente não queria ver, né, em menos de 60 dias. Mas louvado seja Deus, porque o plano do Senhor para nós, a gente não precisa e não, né, não precisa enxergar, mas a gente sabe que Ele tem algo muito melhor e maior para nós, que está chegando, que está por vir, né? Às vezes é muito pessimista a gente falar que está por vir, né? Eu digo que está agora, né? Porque se eu tenho que louvar, né? E se é um prazer, né? Louvar o Senhor no meu dia a dia, que seja agora, que seja, né, para todos esses que estão nos ouvindo, que seja por todas essas circunstâncias aos quais nenhum de nós poderia nunca imaginar, né? Vivemos para poder vivenciar uma situação dessa, né? Acho que, imagine, né, daqui sei lá, quantos anos a gente vai estar dentro da história, né? Se somos, normalmente estamos dentro da história política, econômica de um país, imagine, né, de uma situação dessa. Os nossos filhos falando, minha avó participou daquele trem que parou o mundo. Pensa que estaremos lá. Imagina se a gente viver uns 105 anos. Vamos lá falar com aquela velhinha. Mas eu penso isso. Vamos lá conversar com ela. Ela sobreviveu. Como que ela sobreviveu? Eu acho que isso é um plano muito maior de Deus para nós e a gente precisa louvar muito, muito mesmo. Sim. É isso. Jordânia, muito bom conversar com você. A gente podia ficar aqui mais um monte de tempo, mas não podemos. Let it go. Então, quero agradecer a sua partilha, sua Obrigada, vida, querida. sua família, sua história. Amém. Compartilhado um pouco conosco nessa noite. E Obrigada, meu amor. Obrigada. Amém. Um beijo. Um beijo, querida. Tchau, meus amores. Um prazer falar com vocês, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau.
Tchau. E aí, enquanto eu chamo a minha outra irmã, Cecília, agora para conversar com a gente, uma coisa que eu queria que a gente fosse pensando também é que o louvor, ele nos faz sair de nós, porque o louvor nos faz olhar para Deus. Quando a gente fica com os olhos voltados demais para nós, é natural vir o medo, as inseguranças e todos esses sentimentos, né? Então é tempo de olhar para Deus, né? E o louvor nos leva a isso. Boa noite, Cecília. Eu não sabia se eu... Será que eu tô na hora certa? O que que tá acontecendo? Parece que você estava conversando de novo. Falei, meu Deus, onde que eu tô? Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim? Então sim. tá. Ai. Nossa, tanta gente querida que eu vi por aí. Que alegria. Que bom. E aí, Lia? E aí, você estava escutando aí a nossa Tava. conversa? Tava Falamos um escutando pouco aqui. sobre o louvor. E agora queria conversar um pouco com você, de novo, lá no nosso tema. Como a gente consegue manter uma vida de oração, Cecília, diante dessa história toda, dessa pandemia, que faz com que a gente tire o nosso Deus do centro, com que a gente coloque ela no centro? Partilha um pouco com a gente? Sim. Boa noite, gente. Eu sou Cecília, casada, 3 filhos. Eu vi gente aí. Lorena, minha prima. Nossa, meu Deus, quanto tempo. Padre Wesley, sua bênção. Tenho 3 filhos, sou casada, sou consagrada da comunidade há 16 anos. Consagrada não, né? Mas estou na comunidade há 16 anos. E então, Lia, é interessante né, a gente falar disso, porque tem sido algo muito novo para mim, assim, né? Então, vocês falando aí, eu não sei, assim, se alguém que está nos ouvindo viveu um pouco do que eu vivi, mas eu vivi tudo com muita intensidade no início. Então, assim, eu era aquela que você falou, né? Eu era aquela que. Gente, vocês viram essa notícia? Meu Deus do céu, eu vou morrer. Gente, olha essa aqui. E eu espalhava, e eu fazia, e eu. Foi uns, sei lá, uns 4 dias assim que eu surtei. Aí eu falei, gente, eu botei todo mundo doido, e aqui em casa, e eu tranquei todo mundo e falei, enfim. E aí eu vivi intensamente, assim, esse medo, não sei, essa angústia, essa ansiedade, tudo junto, né, batido, misturado e com muita intensidade, né? E aí eu tive dias aqui em casa que eu me alimentava o dia inteiro das doenças, né? E do fulaninho lá na Itália ainda, porque não tava, nem tinha chegado no Brasil direito, tava no início, mas eu já tava vendo, né? Enfim, aí teve outro dia que, meu Deus, o povo tá morrendo e o povo tá morrendo de fome, o que, que a gente vai fazer com a economia e tal. E aí no outro dia a política, e aí a gente se alimentava o dia inteiro disso aqui. E aí foi um dia que eu falei assim, gente, a coisa não tá indo bem, né? Que eu acho que é bem quando exatamente isso, Lia. É muito sutil quando a gente vai tirando Jesus do centro, quando a gente vai tirando Deus do centro, porque assim, é uma notícia, eu preciso estar informada, eu preciso, né, estar atualizada, eu não posso me alienar e desligar tudo, né? Mas é muito sutil quando a gente vai percebendo que a gente está entrando nessa ansiedade exagerada, né? Esses dias eu ouvia sobre a diferença, né, da ansiedade, do transtorno, sou psicólogo, né? Mas estava tentando entender. E é isso, sabe? Assim, quando a gente vai percebendo, é muito sutil. Se fosse visível, assim, né? Igual a gente já viu algumas peças, tá lá, Deus, ó, pode agora ocupar o centro. Aí ele ocupa e eu vou entrando de novo, né? Se fosse fazer a gente visualizar isso, seria mais fácil, porque a gente quer colocar Deus no centro, né? Assim, eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo a gente tem esse desejo. Mas é isso, assim, como que na prática eu posso transformar, né, a minha vida em oração, a minha vida de oração,
uma vida de louvor a Deus e aos poucos e presenciando, né, e sentindo, experimentando o que é ter Deus verdadeiramente como centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Eu trouxe aqui a Sagrada Família, porque, enfim, tem sido um tempo em que a gente tem vivido intensamente a nossa família, né? Eu falo, a Jordânia estava falando isso e eu pensei, realmente é isso mesmo. Eu fico mais de 60 dias sem ver minha mãe, né? Eu moro em Goiânia, minha mãe mora em Brasília, mas que saudade, meu Deus, que vontade de abraçar, de apertar, né? A gente tem vivido, assim, um tempo, porque é um tempo de muita carência, né? De muita preocupação, de muito sentimento aflorado, né? Então, às vezes eu vejo isso nas meninas aqui dentro de casa. Tem dia que elas estão numa carência, numa coisa, querendo ou não, a gente passa tudo isso para elas, essa preocupação. Enfim, e aí foi quando eu comecei a chamar Jesus, né? Assim, que eu pensava, com o que eu estou gastando o meu tempo, né? Então, porque assim, eu estava, o que eu estava, primeiro eu vi com o que eu estava perdendo o meu tempo. E depois eu comecei a perceber com o que eu estava gastando ele, né? Porque eu acho que o também é muito sutil quando eu estou perdendo tempo, ou como eu estou ganhando tempo, né? E é isso, eu comecei a chamar Jesus, assim, né? Eu ia pegar o WhatsApp, aí eu via uma notícia, era alguma coisa que começava a me deixar meio... Eu parava, saía, né? E chamava Jesus. E é interessante ali, assim, a perceber, né, que ele vem. Ele vem. E eu tenho vivido, assim, uma profundidade aqui dentro de casa, uma vivência de oração que eu acho que eu nunca vivi na minha casa, né, de família, depois que eu tive filhos. Porque, enfim, é um tempo em que a gente é impulsionado o tempo todo, né? A cada notícia, a cada história, a cada coisa que você escuta, a gente, se a gente quiser, como a Jordânia falava, né? Se a gente quiser, é uma grande oportunidade da gente perceber a presença de Deus, chamar a presença de Deus e colocar Ele aqui dentro da nossa casa, né? Então, você até falava nessa questão de assim, como que eu louvo na dor? Então, esses dias o Fabrício dizia isso, né, o nosso fundador. Não é louvar pela pandemia, a gente não louva por um câncer, a gente não louva pela doença, né? Mas na pandemia é muito diferente. E é isso que a gente tem vivido aqui, né? Assim, louvar nesta situação tem sido grandioso demais, assim, né? Porque a gente percebe que, e hoje foi interessante que o padre Wesley, na homilia, ele falava isso, né? Que a gente, o evangelho de hoje fala isso, né? Jesus que fala, eis que estou convosco todos os dias. E, gente, quer graça maior do que essa? Quer louvor maior do que esse? Você louvar um Deus que está com você durante todos os dias, né? Em todo o tempo, né? Então, assim, ele quer dizer isso, eu achei interessante. É louvar quando a gente está muito feliz, quando está tudo indo muito bem, quando a gente, né, assim, sei lá, conseguiu um emprego, tá super feliz. Mas também é louvar quando a gente está lá embaixo, né? E ele até dizia assim, se a gente for esperar a constância para a gente louvar, a gente só vai ficar constante quando? Quando a gente morrer, né? Então, assim, não dá para a gente esperar a coisa melhorar, né? Ou a coisa piorar. Muitas vezes a gente só lembra de Deus também quando a coisa piora. Mas quer dizer, não dá para esperar a gente ficar constante, né? É a gente louvar em todo o tempo. E é interessante, assim, se você pensar nessa família aqui, né? Então, tem uma família que soube louvar mais na alegria e na dor, eu não conheço, né? Então, Maria, ela só fala um Magnífica na hora que ela descobre que ela vai ser a mãe de Jesus, né? Então, não tem louvor mais bonito que esse. E pense o louvor de Maria, quando Jesus se perdeu, quando ela viu lá ele sendo, né, chicoteado, enfim, né, todo ensanguentado, todo machucado, Jesus morto, Jesus pede água, Jesus e ela lá louvando. E de novo, ela não louvava
pela morte, né, assim, né, pelo sofrimento de Jesus, mas ela louvava no sofrimento. E eu acho que essa que é a grande, o grande segredo, na verdade, né, é a gente, primeiro, quem tem que louvar aqui dentro de casa, assim, primeiro, sou eu, né, então eu passei também uns dias assim, olha, gente, vamos lá, vamos rezar? E aí aquele silêncio, né? Gente, ó, hoje o clima tá pesado, vamos rezar? Aí aí eu não rezava, né? E assim, entender também que a oração é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. Então, assim, eu não preciso, claro, existem algumas orações, por exemplo, a Santa Missa, uma adoração. Eu consigo adorar ou participar de uma missa lavando uma vasilha enfim, né, fazendo um monte de coisa, né? Trocando uma fralda, dando um banho, não consigo, né? Mas tirando a missa e a adoração, eu consigo rezar durante o dia inteiro. Né? Então, e a gente precisa ser criativo. Se a gente pede, né? E nessa semana a gente está aí à espera do dia de Pentecoste, da vinda do Espírito Santo. Gente, não tem assim, alegria maior do que viver a criatividade no Espírito, né? Então, esses dias eu já estava assim, agoniada, porque a gente ia rezar o terço com as meninas, e aí a Clarice, que é a pequenininha, né? E corre para um lado e corre para o outro. Eu falava, gente, eu queria só um dia, assim, de um terço, assim, ó, de conseguir, sabe, parar de ver ela correndo. Aí eu falei, Clarice, deita aqui, vamos rezar com os dedinhos do pé dela. E aí as continhas do terço eram os dedinhos do pé dela, que foi pronto, pelo menos correr ela não corre. E aí o Espírito Santo vai dando essa criatividade pra gente, porque a gente precisa entender. Então tem dia que eu vou lavar vasilha, eu não lavo mais vasilha sem ouvir nada, assim. Você não tá ouvindo, né? Eu coloco uma live, eu coloco uma música, eu coloco, sei lá, qualquer coisa. Porque a gente não pode perder tempo, né? A gente não pode perder tempo de se alimentar de Jesus. A gente não dá pra gente perder tempo e neste tempo de sofrimento, de angústia, de ansiedade, se a gente perde tempo, a gente ganha. A gente ganha ansiedade, a gente ganha medo, a gente ganha angústia, a gente ganha a gente ganha tudo que é psicológico, né? Você pode falar melhor do que eu. Mas é isso, assim. E eu pensava, nem sei como é que tá o tempo, Lia. Tá bom? Tá quase acabando. Ixi. Falta um minutinho. Mas é isso, assim. Esses dias eu escutava uma frase, eu achei muito interessante, assim, né? Eu já até comentei isso, de Ariano Suassuna. Ele dizia assim, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu fiquei vivendo muitos dias essa frase. Porque, assim, o otimista, ele só vive o futuro, né? Gente, é chato você conviver com uma pessoa que, assim, o povo tá morrendo. Não, mas olha, o importante é que, né, tá tudo bem. Pior ainda é viver do lado de um pessimista, né? Assim, porque tudo tá muito ruim o dia inteiro, né? Então lá sai a notícia, não sei quantos conseguiram se recuperar, não, mas o problema é que os 20 mil morreram. Claro, assim, a gente, né? E aí, assim, que eu acho interessante, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então a gente precisa viver na realidade, sem alienação, entender, ouvir, saber o que está acontecendo, né? Mas com esperança, esperança de um Deus que pode tudo, né? Ele pode acabar com a pandemia, pode não acabar agora, mas ele pode mudar tudo, inclusive o nosso coração, né? E assim, e quer graça maior do que a gente sair dessa pandemia com o coração mudado, transformado, convertido, né? Então, assim, que graça seria se todo mundo que conseguiu, né, sobreviver, como a Jordânia disse, né, chegar, passar por essa, né, convertido, próximo de Deus, com oração, né, e entendendo que essa vida de oração nos move para sempre, né? Amém, Lia. Eu até botei um relógio do meu lado, mas não adianta que eu falo demais. Minha irmã, muito obrigada pela Obrigada. sua partilha, pela sua vida, pelo seu testemunho. E Obrigada. tenho certeza que alcançou muitos corações. Viu? Amém. Tomara. Um Amém. beijo. Beijo. Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus. Então, gente, para a gente encerrar, acabando aí o nosso tempo, eu queria muito que a gente fechasse essa nossa grande oração
como eu comecei a dizer no início, essa nossa grande oração pensando o quanto a gente precisa ter muitos nossos pés no chão, e a gente precisa ter consciência de tudo isso que está acontecendo, dos cuidados que a gente precisa ter, precisa se observar, se cuidar, ter a devida atenção, mas que o nosso coração precisa estar no Senhor. E eu quero te convidar, né, nesses próximos dias, a fazer uma experiência de fé, porque colocar o Senhor no centro das nossas vidas é, talvez a palavra que a Sheila usava no início, né, é fazer com que o Senhor seja a prioridade, que seja tudo por Ele, que seja tudo para Ele. Só que isso não acontece num passo de mágica. Você não vai dormir hoje e vai falar, Senhor, Tu és o centro da minha vida, e ponto final. Infelizmente não é assim, porque somos falhos, somos pecadores e somos muito frágeis. Então, nós precisamos fazer isso, talvez ali umas 10, 30 vezes no nosso dia. E todas as vezes que você tiver lá a tentação de colocar alguma coisa no lugar do Senhor, não tenha medo. Reconheça o Senhor como seu Deus. Tire isso do lugar e volte o Senhor para o lugar dele. E vai fazendo da tua vida uma oração, vai fazendo da tua vida um grande louvor, reconhecendo o Senhor como o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua história, fazendo com que os seus olhos estejam voltados para Ele. Sim, de novo, uma grande experiência de fé. Os seus olhos voltados para a pandemia, se você ainda não percebeu nesses 66 dias de isolamento, que você é extremamente frágil e que pelas suas forças você não pode nada, eu te falo isso, né? Você não pode nada, você é muito frágil, né? E essa eu acho que é uma das grandes experiências que eu estou vivendo nessa pandemia. Reconhecer toda a minha fragilidade, né? E isso tem me feito não ficar aqui me lamuriando porque eu não consigo, porque eu não posso, mas tem me feito olhar para Deus, porque Deus tudo pode. Deus, o meu Deus uno e trino, é o Deus do impossível, é o Deus de cura, é o Deus de milagres, é também o Deus de intimidade, que quer estar aqui comigo todos os dias, que quer ouvir as minhas histórias, ouvir eu falando de mim, falando do meu marido, falando dos meus filhos, da minha comunidade, do meu trabalho. E é essa experiência que eu te convido a viver nesses próximos dias. Deixe que o Espírito Santo de Deus refaça você nesses próximos dias, chegando a Pentecostes, se abra a viver uma experiência com o Espírito. E o Espírito Santo, ele é dinâmico. Não tem nada que o Espírito Santo toque verdadeiramente que permanece igual. O Espírito Santo, ele é movimento. Se ele te tocar, você não vai continuar do mesmo jeito. E é essa experiência que eu te convido a fazer. Deixe que o Espírito Santo de Deus te mova. Faça com que os seus olhos olhem para o eterno, que as desordens dos nossos sentimentos, das nossas sensações, voltem para o lugar. Nós temos aí dois padres que passaram aqui, Padre Wesley e Padre Ernestino, e tenho experimentado tanto cuidado da nossa igreja, dos nossos padres, com a nossa vida espiritual. Vá, busque a confissão, busque a adoração, reze. E não tenha medo, você vai cair muitas vezes, mas o que importa é você respirar fundo e começar de novo. A Cecília, a Jordânia, a gente até pode desistir de você, mas o Senhor jamais vai desistir. Jamais. O Senhor, ele crê em você e ele te espera com
um abraço paterno todos os dias. Creia nisso, né? E deixe que o Espírito Santo te leve a esse abraço e a esse reencontro com o Pai, que precisa também ser feito todos os dias. Então, boa noite. Foi muito bom estar com vocês hoje. Não deixe de, nesta noite, se entregar ao Espírito Santo e pedir a Ele que esteja com você. E se tiver muito difícil, se você não estiver conseguindo, recorra a ela, a Nossa Senhora Auxiliadora. Ela é o perfeito caminho que nos leva à intimidade com nosso Deus. E nós vamos terminar, então, essa noite consagrando as nossas vidas, a sua família, tudo o que você tem vivido, os seus medos, as suas angústias, a Nossa Senhora. E recorrendo a ela, nós vamos pedir, Mãe Santíssima, nos forme para que consigamos colocar o nosso Deus no centro das nossas vidas. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo grande a todos que passaram. Carla, que saudade. E nos acompanhe a comunidade Novo Ardor nesse tempo. Estamos aí nas redes sociais. E aquilo que você precisar de nós, o nosso carisma está aqui. Conte com ele, conte conosco. E eu desejo que nesses próximos dias, todo o novo ardor alcance o seu coração e alcance a sua vida. Um beijo grande. Fiquem com Deus.